E os principais prejuízos para as cidades e para os cidadãos também, que vivem em locais que usam estritamente o carro como transporte? Uhum. Nós temos, inclusive, um gráfico sobre os custos dos poluentes, é isso que você enviou para a gente? Não há, é muito difícil calcular inteiramente quais seriam os prejuízos provocados pelo uso, pelo transporte, né, pelo transporte nas cidades, a saúde, tanto a saúde, enfim, pelo ar que nós respiramos, a poluição das águas, já que a poluição dos automóveis acaba escoando com a chuva, vai parar nas represas, vai parar nos rios, ou os acidentes que são gerados, as consequências desses acidentes, e enfim, perdas materiais por acidentes com automóveis. É muito difícil calcular isso. Há um cálculo que foi feito alguns anos atrás pela ITP que chegou a aquele valor de 12, quase 13 bilhões de reais ano por conta desse uso irracional do automóvel. Mas veja, São Paulo e a maior parte das cidades brasileiras tem apenas 1/3 das viagens diárias feitas por automóvel. A maior parte das viagens são feitas ou a pé, ou de bicicleta, ou de transporte público. Na maior parte dos casos é a pé e de transporte público, porque a bicicleta ainda embora tenha 100 anos, ela é um fato novo nas cidades brasileiras. Então, esse 1/3 de viagens que são feitas cotidianamente nas cidades já provocam um prejuízo enorme para o resto, para a população que não utiliza, porque nós temos uma taxa de ocupação de 1,6 pessoas por automóvel, não chega a 2 pessoas por automóvel, né? Então está entre 1 e 2 pessoas por automóvel por veículo. Então você olha, basta olhar qualquer avenida, você vai ver, os carros têm uma pessoa, duas. Então é uma maneira irracional de se transportar. Isso gera uma ocupação enorme de espaço, exige que se faça um investimento enorme no sistema viário, em estacionamentos, em edifícios que tenham estacionamentos, shoppings, escolas, tudo, enfim. Isso provoca um transtorno de ruído que gera doenças mentais, perda auditiva, enfim, é um enorme impacto. E praticamente hoje todas as cidades brasileiras, mesmo as cidades menores, sofrem desse fenômeno. Então houve uma priorização durante 50 anos do transporte individual, do transporte pelo automóvel, e hoje as cidades pagam vamos dizer assim, a conta desse negócio. A Lei Nacional de Mobilidade, a Política Nacional de Mobilidade, que está em vigor, ela já aponta a perspectiva de que se mude isso, que a gente procure esconder o automóvel, tentar afastar o automóvel das cidades, mas é um processo que começou, digamos, nessa década. Então é um negócio muito recente que e todos nós, né, não só eles, todos nós estamos trabalhando nessa perspectiva. Lembrei de uma coisa curiosa, lembro do secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo que dizia que os automóveis são como baratas. Eles se reproduzem, né, eles vão se reproduzir mesmo, né? E aí a gente, cabe a nós o quê? Manter, assim como a gente procura manter as baratas afastadas dos nossos alimentos, da nossa casa, a gente tem que procurar manter o automóvel afastado do espaço urbano. Pois é, e tem alguns especialistas que também falam que não é que é o vilão, né? Não é também a gente falar que o carro é só o vilão, porque ele tem a sua utilidade, o que precisa usar com parcimônia, talvez, né? Ou a questão dos multimodais, né? A gente ter educação para escolher também o seu modal, né? E pensar no coletivo, acho que isso também é importante, não é, Marcos? Eu lembro de uma vez que nós conversamos com um especialista, ele falou que a humanidade andava antes a cavalo, transporte individual. Depois, gradativamente, as pessoas mais ricas tinham suas carruagens, que eram os carros da época, era pouquíssima gente. Gradativamente surgiram os bondes puxados a bulbo e depois os bondes elétricos, que passaram a ser, e as bicicletas, que eram transporte individual também, era a forma mais rápida de transporte aí no começo do século XX, e os bondes, que depois passaram a ser a forma mais tranquila de se viajar. Então virou transporte coletivo, né, até os anos 50 teve esse crescimento. Depois de lá para cá, a gente teve novamente o crescimento do transporte individual de uma maneira muito expressiva. Então o carro, diria assim, que ele é um vilão, nesse momento ele é. Ele não foi, o automóvel, claro que todos nós, eu tenho 60 anos, então de alguma maneira
eu também estimulei o uso do automóvel, também usei muito o automóvel, também queria avenidas mais largas e tal. Mas ficou muito evidente agora que esse é um caminho sem saída, né? Então, que o automóvel ele é muito útil para viagens, ele nos permite resolver problemas rapidamente, mas ele deveria ser utilizado para transportar pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas com deficiência e serviços, e as ruas deveriam ser usadas para serviços de emergência, serviços de utilidade pública. A prioridade da utilização das vias devia ser dada para esse tipo de veículo. E o transporte diário nosso, de ir para o trabalho, voltar para o trabalho, deveria, assim, sendo racional, né? Coisa que nós não somos, mas sendo racional, deveria ser feito pelo transporte coletivo. Então, lembrando que em Londres você encontra o primeiro-ministro, uma foto célebre do primeiro-ministro andando de metrô, no horário de rush e tal, que é uma coisa comum. Por quê? Não há aquele preconceito de você conviver com o seu empregado, né, ali do lado, você que é dono da empresa, andar do lado do seu empregado, do lado a lado e conversando. As pessoas são mais iguais. Nós já aqui sofremos um problema que tem a ver lá atrás com a nossa cultura escravagista, que aí as pessoas querem se diferenciar e querem se separar daqueles que pegam no pesado e coisa e tal.